sou Matheus Chaparini e hoje o Direto ao Ponto vai visitar os bastidores da Missão Holanda. A viagem de uma semana mobiliza uma comitiva gaúcha formada por representantes do governo do estado e da prefeitura de Porto Alegre, incluindo o governador Eduardo Leite e o prefeito da capital, Sebastião Melo. São 15 integrantes do grupo e estão previstas visitas a 10 cidades holandesas. A visita ocorre quase um ano depois da maior enchente do Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, e o objetivo é que as autoridades possam conhecer essas ações e avaliar quais medidas podem ser, de alguma forma, replicadas ou aproveitadas no estado e na capital. E a gente conversa agora com a jornalista Maureen Xavier, editora de política do Correio do Povo, que acompanha a Missão Holanda. Olá, Maureen. Olá, Matheus, e para todo mundo que está nos ouvindo, né? De onde é que tu fala com a gente exatamente, Maureen? Então, nesse momento, já que é uma conversa de bastidor, a gente tem que dar os bastidores, né? Nesse momento são 18h15 aqui em Amsterdã, desta quarta-feira. Nós chegamos há pouco mais de 3 horas aqui na cidade, para a segunda etapa, na verdade, né, da missão. A gente começou na sexta-feira da semana passada, chegamos na quinta, na cidade de Haia, que é considerado, né, a capital administrativa e política aqui dos Países Baixos, né, da Holanda, como é mais conhecida. A gente ficou ali cerca de 6 dias ao todo, só que ali era muito mais um QG, né? Porque a gente saía dali para ir visitar nós fomos visitar muitas cidades em loco, exatamente pelas diferentes abordagens e diferentes maneiras, né, que o país tem de lidar com a sua condição geográfica, né? E como eles estão à frente no debate sobre resiliência climática e entendimento da importância de pensar muito na prevenção e mesmo quando tu encontra soluções, tu continuar buscando, né, outras melhorias. Essa primeira etapa acabou nesta quarta-feira com a última visita na EcoShape, que é uma organização que reúne pesquisas e soluções para diferentes situações de risco. Logo depois, o governador e a sua comitiva começaram o retorno, né, ao Rio Grande do Sul. Eles devem chegar a Porto Alegre aí na quinta-feira pela manhã, início da tarde. O segundo grupo, que é o do prefeito e do secretariado dele que está aqui, esse vai seguir, né, com a agenda ainda na quinta e na sexta aqui em Amsterdã, e no sábado começa o retorno aí para Porto Alegre. Então, nesse momento eu falo de Amsterdã, que é a capital, né, da Holanda, para essa segunda etapa das viagens, né, desses encontros e reuniões, Matheus. Bom, e Maureen, foram diversos os lugares e o tipo de iniciativas que vocês conheceram aí, né? Tipo, sei lá, desde universidades, poder público, visitas em loco. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente que tipo de iniciativa vocês conheceram, que tipo de visitas têm sido feitas, né, ao longo desses dias. Eu acho que é bem interessante, assim, vamos aproveitar, né, já que aqui até nós estamos numa conversa bem mais coloquial. Essa missão, ela foi articulada, ela já vinha sendo articulada há bastante tempo. Ela aconteceu agora por uma série de fatores, principalmente até de agendas, das pessoas envolvidas. Mas ela partiu de um convite do governo holandês. O governo já tinha algumas conversas e articulações envolvendo o Rio Grande do Sul antes das tragédias de maio do ano passado. Essas conversas se intensificaram e a ideia de vir para cá é poder conhecer em loco a maneira, para além das soluções, todo o processo que é pensado, ou melhor, que são pensadas essas iniciativas. Quer dizer, não é apenas uma empresa que isoladamente está fazendo uma iniciativa ou alguma cidade que está fazendo um projeto pioneiro. Não. A gente tem aqui na Holanda, e isso fica bem nítido depois dessa maratona, e eu digo que foi uma maratona porque foi uma maratona mesmo, assim, a gente começava as agendas às 8 da manhã e ia até, né, 7 da noite, e com muitos deslocamentos. Mas por que isso?
A gente teve em loco projetos que são mais antigos, outros que estão sendo aperfeiçoados, outros que estão sendo implementados. Isso na prática, né? Uhum. A gente conheceu da onde que vem essas propostas, quer dizer, da academia, como a academia pensa, como que ela se articula. A gente conheceu organizações, né, como a de hoje, que também pensa, integra, e gerencia, né, todas essas informações, e como o governo, né, na parte mais institucional do poder, se relaciona. Então, quer dizer, a gente fez todo esse ciclo de trabalho e de articulação que precisa ter quando a gente pensa em resiliência. Porque, isoladamente, né, e eu aproveito até essa oportunidade para também refletir sobre isso, porque tiveram muitos comentários, né, ao longo dessa semana sobre por que que o governo está indo até a Holanda, por que que a prefeitura está indo até a Holanda, se tem pesquisadores aqui, se as coisas podem ser solucionadas aqui, quer dizer, o que que tem de melhor fora daqui. E, na verdade, eu acho que essa lógica ela é um pouco oposta. Quer dizer, ela tem que ser pelo, não pelo excludente, mas pelo o que agrega, né? Quer dizer, não precisa excluir os pesquisadores, até porque isso não acontece, né? Mas sim integrar todos esses conhecimentos, porque é essa troca que pode daqui a pouco nascer as melhores soluções que a gente, eu digo até como sociedade, a gente precisa ter no Rio Grande do Sul, visto que a gente está sendo acometido constantemente nos últimos anos por situações inéditas, né? Quer dizer, é sempre uma tragédia mais inédita do que a anterior, e eu estou falando isso pensando nas condições climáticas e nos eventos climáticos. Pois bem, vir aqui conhecer é também entender um pouco mais da cultura, né? Por que que eles têm esse pioneirismo, né? Eles pegaram uma situação particular, crítica, né? O país, ele é extremamente pequeno, se a gente for comparar, inclusive, com o Rio Grande do Sul. Ele tem boa parte do seu território abaixo do nível do mar. Então, quer dizer, precisa trabalhar a questão de drenagem para não afundar. Tem uma costa muito grande e todas as suas situações críticas elas vieram tanto do mar como dos rios, né? Então, quer dizer, é um combo que torna assim a experiência aqui muito específica e muito diferenciada. Estar aqui, e ter essas oportunidades de troca faz com que se pense, né, para além daquilo que já está sendo estudado no Rio Grande do Sul e de todo o conhecimento que já se tem, novas formas, né, de pensar o que a gente tem. Porque hoje mesmo, né, uma agenda anterior, eles conversavam sobre isso, as autoridades falando, não tem como tu mudar, tu não vai mudar o leito do rio, né? Tu não vai eh, tirar o Guaíba de onde ele está. Então, quer dizer, a gente precisa pensar como que a gente vai se relacionar com ele de maneiras a entender que ele tem força e ele, né, ele reage da maneira que é a natural dele de ser, né? Então, como a sociedade pode desenvolver projetos e iniciativas para respeitar isso e, ao mesmo tempo, se proteger, né? Daí pensando, sim, num transbordamento, como o que aconteceu em maio. Dito isso, né, é muito interessante a gente ver a cultura local e como eles se integram, né? Então a gente conheceu um pouco de tudo tem uma coisa que chamou muita atenção é que mesmo eles já tendo uma experiência, quer dizer, eles lidam com essa questão da gestão dos recursos hídricos há séculos. Mesmo assim, eles ainda estão pesquisando, mesmo assim, as soluções que eles já encontraram, eles já estão pensando em o que vem pela frente. Por quê? Porque mesmo tendo, eles ainda sofrem com os problemas. Quer dizer, teve uma grande enchente aqui, inundação,
em 1953. Nós acompanhamos muito dessa história nas visitas que fizemos, em que houve o rompimento de vários diques ao mesmo tempo. Foi numa madrugada do dia 1º de fevereiro de 1953, e esse rompimento provocou um efeito em cascata, um efeito em dominó, fazendo com que outros diques também acabassem rompendo. 1.800 pessoas morreram de várias cidades, né? Porque essa tragédia ainda aconteceu na madrugada. Vendo as imagens lá, e existe um museu, é basicamente o que a gente passou. Assim, era ver as pessoas com as casas com água até o telhado, era ver as pessoas perdendo, né, ver tudo destruído, as pessoas sendo resgatadas de barco. E eles passaram isso em 1953 e eles ainda estão desenvolvendo tecnologias para diminuir a possibilidade de um novo evento nesta região. Então, quer dizer, é um trabalho contínuo, né? E a gente também teve acompanhando outras iniciativas que buscam amenizar os impactos de uma enchente que aconteceu em 1995. Quer dizer, a gente está falando de exatamente 30 anos atrás. E então essa concepção ela é importante para a gente levar daqui, porque, né, tem aqui uma parte de quem esteve acompanhando os debates e fez os questionamentos também, é que as soluções elas não são a garantia de que vai estar tudo resolvido, né? Elas precisam estar em constante atualização. E elas também não evitam que isso possa acontecer, né? E isso foi muito claro em muitas falas das autoridades daqui, de que tu ter um sistema robusto e que esteja ali funcionando e que seja testado e feita a manutenção, é preciso sempre trabalhar com o imponderável. É preciso sempre pensar que a natureza é mais forte, né? E tanto que tem um projeto, né, que a gente conheceu hoje, mas a gente já tinha ouvido falar sobre ele de maneira prática, hoje foi mais teórica, que é o Construindo com a Natureza. O rio vai continuar rio, né? O mar vai continuar mar, as forças vão continuar, né? As ondas, a força dele para cima do país, para cima do continente. Então, como que é possível pensar em soluções que se trabalhe com ele, com a natureza, né? Para que as soluções tenham uma validade maior, uma resposta maior. Então, independentemente de qual projeto que vai ser implementado, ou se vai ter um projeto que vai ser implementado, ter o contato e ter essa integração que aconteceu aqui, eu considero que ela é muito importante para o atual momento do Rio Grande do Sul como um todo. Sim, o que deve vir de principal, independente dos projetos serem adotados ou não, de repente, essa ideia de uma cultura de que a gente, a partir de agora, ou até, enfim, já de antes, para muito tempo, ou talvez para sempre, tenha que lidar seriamente, em termos de pesquisa, de ações de cultura mesmo, com as cheias, com essa realidade. Não é tipo assim, algo que a gente vai resolver agora e depois passou. Até porque eles têm bem nítido, e eles passaram isso para nós, né? Que é o que antes poderia ser uma coisa muito esporádica, ela tende a ser cada vez mais frequente, né? A gente gravou como sociedade muito bem o maio de 2024, né, que vai fazer um ano, porque ele pegou, né, é difícil da gente mensurar o tamanho da tragédia, mas que foi uma tragédia, né, que provocou quase 200 mortes, que ocupou 30% do território de Porto Alegre, alagou 30% do território de Porto Alegre, que devastou cidades inteiras no interior, como Cruzeiro do Sul, Mussum. Mas a gente precisa lembrar também que um ano antes, menos de um ano antes, né, Cruzeiro do Sul, o Vale do Taquari já tinha sido atingido por um evento climático extremamente severo, já tinham tido mortes, destruição. Então, quer dizer, qual é o tempo, né, que as coisas vão ficar se aproximando?
Tu nem se recuperou de um, já vem outro. Então, tu precisa pensar de uma maneira mais ampla. E por que que esse acaba sendo um momento interessante de se pensar sobre isso, no Rio Grande do Sul? Em função da tragédia que aconteceu em maio do ano passado, há um volume de recursos, como é que a gente pode pensar assim? Há um tempo que se abriu, uma janela que se abriu, de que nós temos a possibilidade de pensar novos projetos, nós temos recursos, temos linhas de financiamento e temos pesquisadores olhando para nós. E quando eu falo nós como sociedade, tá? Porque assim, não é o governo. O governo, a gente tem um governo do estado que a atual administração termina em 2 anos. Ela vai ser renovada ou não, depende das eleições. A Prefeitura de Porto Alegre assumiu agora, tem um mandato de 4 anos. Mas nós estamos falando de projetos que vão demorar 10 anos, 15 anos, que são complexos, que são caros, que são demorados. Então, nós, como sociedade, a gente precisa virar essa chave. Porque quando tu olha aqui, a gente acompanhou ontem um pouco do trabalho administrativo, né? Sobre a questão da prevenção e da resposta. Quer dizer, a evacuação de áreas aqui, quando o governo emite, ela é voluntária, né? Ninguém é obrigado a sair da sua casa, ela é voluntária. Só que quando tem o aviso, todo mundo sai, né? Todo mundo entende que se tem o aviso é para sair, porque pode ser que depois não dê para sair, né? E que depois a situação vai ser muito pior. Então, é uma coisa de se pensar sobre cultura. E cultura demora tempo, né? Tu tem que formar as próximas gerações, tu tem que aí ter um trabalho muito grande, porque, caso contrário, vai ser a enchente de 2024, né? E daí, quando acontecer um outro evento, o assunto vai ser retomado. Dito isso, o Estado encontra-se, né? E o Estado, eu não digo governo, eu digo o Estado do Rio Grande do Sul encontra-se num momento em que precisa discutir quais projetos, né, vai colocar em prática e vai desenvolver, com qual lógica, né? Quer dizer, o parâmetro vai ser o que aconteceu em maio de 2024 ou o parâmetro vai ser o que pode ser projetado para daqui a 10 anos? Né? Será que a melhor estrutura, né, é construir mais diques ou a melhor estrutura é conhecer mais construir mais reservatórios? Ou, por exemplo, tem uma tecnologia que eles estão desenvolvendo aqui chamada Room of the River, que busca dar espaço para o rio. Quer dizer, se o rio desce, né, no caso aí do Rio Grande do Sul, pelo Vale do Taquari com força, depois vai pegando aí o Vale dos Sinos para desembocar no Guaíba, né, o que resultou inclusive das enchentes. Será que talvez criar canais, pequenos desvios e fazer pequenos pontos em que ele possa extravasar, né, áreas alagáveis, literalmente, que ele possa extravasar para diminuir o impacto quando ele chegar em áreas mais urbanas, pode ser uma solução? Ué, né? A gente viu alguns exemplos aqui de medidas que foram testadas, foram aplicadas e já surtiram efeitos, né? Elas já mostraram ser úteis. E vai ser nessa mesma modelagem? Talvez não. Talvez, né, quando chegar aí no Rio Grande do Sul, ele precisa de adaptações. E essa conversa toda passa também por parcerias, né? Eu li muito e recebi mensagem, inclusive, de o governo foi até aí para conhecer coisas que poderia ter feito aqui. Mas tem já parcerias que estão em andamento com instituições daqui, tem empresas daqui que já estão fazendo essa articulação aí, e logo a gente vai ter um monte de projetos colocados na rua, licitação, consultorias. Então, quanto mais houver essa integração, melhor, né, para todo mundo. E eu não digo só a integração daqui, né? Eu digo quanto mais as autoridades estiverem conscientes da sua responsabilidade, acho que é possível a gente pensar que vai ser melhor para nós como sociedade.
Certo, e Maureen, tem sido feitos já alguns anúncios daí, né? Nos últimos dias, o governador Eduardo Leite anunciou a criação de um órgão estadual para cuidar da proteção de cheias. O prefeito Sebastião Melo também fez alguns anúncios, a criação de um museu da enchente de maio do ano passado, fez também anúncios em relação à parcerização do DEMAI. É, eu sei que tu tem mais uma agenda aí e uma maratona para a gente encerrar. Eu queria que tu falasse um pouco dos bastidores, o que tu tem ouvido aí dos gestores, enfim, dos políticos que estão participando dessa comitiva, assim, que impressões que o pessoal tem dessa viagem, dessas iniciativas apresentadas. Pois Aquilo que o então, público sempre quer, o bastidor da viagem, né? não, agora vamos para o o que que vamos não pro está nas bastidor. matérias, o que que não está nas matérias, o que que ainda não Vamos que não saiu. está nas matérias, né? Tem algumas curiosidades, sim, né? A gente, até pelo tema e pelo teor das reuniões, quer dizer, foram reuniões bem técnicas, a gente esteve dentro da universidade para conhecer em loco como é que eles fazem a pesquisa, como eles fazem projeção de cenário. Então, foi bem exaustiva, vamos dizer assim, né? Nós estamos 4 horas à frente, e o que teve do governador e do prefeito trabalhando no despachando na sala ao lado, entre um cafezinho e outro, e nos deslocamentos de carro, de ônibus, na verdade, que nós fizemos, não tá no mapa, sabia? Assim, não tô aqui querendo defender ninguém, tô falando o que eu vi, né? Muita gente tendo que administrar essa coisa do fuso horário, né? Tu tá 4 horas na frente, então teu dia começa mais cedo e termina mais tarde. Teve vários momentos que foram interessantes, assim, porque a gente essa não é a minha primeira missão, né? Que tu tem uma proximidade maior. Então, tu consegue, diferente dos eventos protocolares que a gente tem aí no Rio, né, no dia a dia, que é aquela coisa que tu vai no evento, assiste, né, vai ali, faz uma pergunta, outra pergunta, e depois vai para a redação para fazer o material. Nessas missões, a gente acaba tendo um convívio, um contato muito frequente. E a gente escuta muita coisa, né? Porque a gente escuta aqueles comentários, né, meio de bastidor mesmo, além daquelas conversas paralelas que estão rolando também, que a gente também escuta, né? Então, assim, não vamos esquecer que teve alguns outros assuntos que perpassaram essa missão, né? Por exemplo, a saúde do Papa, né, que segue internado, as eleições na Alemanha, que aconteceram no domingo passado, e tinha muito deputado não, e tinha muitos integrantes de olho. Teve a visita do Lula e no Rio Grande do Sul na segunda-feira, que também repercutiu aqui, porque apesar do fuso horário, tinha umas pessoas que estavam, né, ali dando uma acompanhada para ver o que o presidente ia falar, quem é que ia estar presente, como é que estava a repercussão desse assunto. Então, tem essa vantagem, né? Mas a gente teve os dois secretários das áreas de meio ambiente, tanto da prefeitura como do governo do estado, e eu pude acompanhar tanto a Marjorie como o Germano, muitas vezes trocando umas figurinhas e trocando umas experiências, o próprio governador e o prefeito também discutindo, né, algumas questões assim, quando a gente pensa na nossa realidade. E eles até falaram sobre isso hoje, antes deles se separarem, que esses momentos servem exatamente para isso, porque tu tem uma vinculação mais próxima, né? Então, é importante, e até alguns momentos, aquela coisa, talvez esse projeto pudesse ser usado aqui, ou daqui a pouco esse projeto poderia ser usado aqui. O próprio prefeito tendo algumas ideias, assim, já, né, naquele momento. Ontem, terça-feira, nós estivemos na cidade de Rotterdam, que tem um porto e que ela é super conhecida por ser uma cidade que vem desenvolvendo projetos, né, de resiliência. E a gente esteve numa praça que é, né, conhecida, é um símbolo desse trabalho, porque ela é uma praça, né, uma quadra de esportes com arquibancada. Chega ali achando que tu olha e diz, o que que isso aqui tem a ver com resiliência? Um monte de concreto, né, no chão, e a gente está falando de resiliência. Não, todo aquele concreto, na verdade, ele é um grande reservatório. Então, ele tem todo um designer para que
quando tem as chuvas fortes, né, ela vai escoando por alguns lados e se concentre, né, nesta quadra, e depois seja levada para um reservatório exatamente para guardar ela, para quando ela precisar, quando ela for necessária. Então, ela é uma grande cisterna, a gente pode até pensar assim. E quando ela não é uma cisterna, ela é, né, uma quadra de esporte, ela é uma área que, claro, aqui a gente está no final do inverno, então a paisagem e ficar na rua tá um pouco complicado, bem diferente daí, tá? Pois é, Não sei quem tá fazendo 40 graus aqui e aqui está tá quase fazendo 40. 4. É, tá bem frio aí. E aqui tá fazendo 4, não quero nem Pô, pensar na volta. Enfim, quando a gente estava fazendo esse passeio, né, ali acompanhando toda essa apresentação, o prefeito lembrou, né, que tá o presidente, tá o diretor-geral do DEMAI aqui, o Bruno Vanuzzi, que ele já tinha solicitado e ele queria, né, que desse uma agilizada na no desmonte de um depósito, que é uma antiga fábrica de tubos do DEP, que fica junto ali à orla do Guaíba, ali na pracinha, da chamada pracinha do Guaíba, do gasômetro. uhum. Então, ele disse, não, vamos aproveitar e já vamos esvaziar aquela área e o que que a gente pode fazer e tudo mais. Então, tem essa questão de ser uma missão, como outras também, de ser meio viva por si só, né? Porque essas coisas acontecem, tu tá ali, tu tá junto com o teu secretário, tu já manda uma mensagem pro secretário, e já agiliza, vamos dizer assim, algumas coisas. Então, tem esse fator. Agora, tem aqueles bastidores que a gente não pode contar, né? Aquelas coisas que a gente não pode, mas assim, o que eu posso dizer é que bateu cansaço no pessoal, porque foram. A gente foi em muitas regiões, né? Mesmo a Holanda sendo um país pequeno, a gente foi em todas as regiões, basicamente, né? Na fronteira com a Alemanha, a costa, né, junto com o Mar do Norte. Então, teve bastante estrada, foi bem puxado. E agora, até nos próximos dias, tem mais dois pela frente que também tem reuniões. É interessante, a gente pensar o quanto há ainda a se desenvolver, né? E como esses projetos, ou melhor, o quanto tu vê na prática essas iniciativas sendo realizadas, tu fica pensando assim, pô, a gente precisa avançar rapidamente, né, em relação a esses assuntos. Bom, então tá, Maurinho. Eu agradeço pela tua atenção aí, Passamos pelas por tuas tudo? informações. Eu acho que a gente conseguiu dar uma passada por tudo. Então tá, então assim, só para, como é que é, para não dizer que não falei de flores, né, porque a gente esteve em Haia, é uma Uhum. cidade muito bonita, né, ela é conhecida mais por ter o Tribunal de Haia, que, né, julga as questões de direitos humanos, mas ela é muito bonita. A gente teve numa cidade que eu não vou agora, né, correr o risco de dizer o nome, mas ela é a mais antiga aqui da Holanda, e ela fica na fronteira com a Alemanha, e ela chegou a ser bombardeada, né, e praticamente totalmente destruída durante a Segunda Guerra. E é muito impressionante, assim, algumas vezes eu até falei, eu pensei, parece que a gente está em algumas cidades da Alemanha, porque a paisagem, né, ela é muito similar, ela lembra muito uma das outras. Também é uma região que está bem cara, né? Tanto a Haia como aqui, como Amsterdã, porque, enfim, o euro está aí numa cotação, está valendo mais do que o dólar, então dá Sim. para se ter uma noção. E tem uma questão que, assim, né, Matheus, contigo eu me sinto ainda mais confortável de falar. Gente, é mais fácil ser atropelado por bicicleta, tá? Do que Ah, por é? carro. Nossa, agora nós pegamos um Uber para fazer o deslocamento. E o veículo parou, né, na esquina e disse: agora vocês descem e vão a pé, porque o carro não entra e é só transporte de bicicleta e do próprio sistema férreo que tem, né? Porque tem muitos bondes, É, o ônibus e tudo é mais. comum ter Então, áreas na cidade, assim, numa cidade grande mesmo, em que tem. o veículo, o carro não chega. Em Ai, a gente estava bem no centro e ali tem aquelas, tipo é umas estruturas internas, né? É uns cones, de metal que sobem e fazem uma barreira, então o carro não passa. Para o carro passar, ele tem que ter uma autorização.
E mesmo assim, tem várias placas sinalizando, olha, aqui é só para caminhar. Só que ao mesmo tempo a gente não se dá conta das bicicletas, porque a gente não está muito acostumado com esse volume de bicicletas aqui. Então, às vezes, quando tu não percebe, tá tirando um fio, assim. Mas é muito interessante, porque muda bastante, né? O barulho da cidade muda. Eu achei isso bem interessante, que a gente tem, né? A gente está acostumado a ouvir muito barulho do trânsito, a buzinaço e tudo mais e sem tantos carros. Para você ter uma noção, eu não precisei de Uber em Haia, mas teve colega que precisou, que pagou caro e demorou muito. Assim, é muito mais fácil tu caminhar 10 minutos para chegar num lugar do que tu pegar o Uber, né? Ou pegar um táxi. Enfim, são essas curiosidades, assim. Mas fora isso, tá frio aqui, tá? Tá frio. Tava tentando ver qual é a temperatura nesse momento, mas já deu uma chuviscada agora há pouco. Haja casaco e depois haja corpo para aguentar a volta no calorão. Eu ia te dizer, te prepara e haja saúde, porque a gente está Haja agora saúde. aqui. A gente tem hoje a previsão de máxima aí acima de 35, e ao longo dessa semana e da próxima, a onda de calor segue em Porto Alegre, dificilmente as máximas vão baixar de 30, 33 graus. Então te prepara para o retorno. Então, vou me preparar para o retorno, que não vai ser fácil, até porque a gente faz o retorno no sábado pela manhã. E ainda nessas questões de curiosidade, eu tô brincando que assim, que eu tô tentando fazer com que minha voz aguente até o final, porque é uma coisa de entre em lugar climatizado, sai, eles têm todo um sistema de calefação na maioria, né, dos lugares que são fechados. Então, tu entra, tá 23 graus. Daí tu sai, tá -5. E a gente teve visitando a Universidade de Delft, na segunda, se eu não estou enganada. Foi o dia mais frio, chovendo, e a gente visitando um sistema novo de dique, de barreiras, em campo aberto. Então, assim, foi o combo perfeito, né? Todo mundo se encharcou, pegou vento, pegou frio, mas estamos aí, estamos aí. A voz vai aguentar, tenho fé. Tá certo. Então tá, Auri, muito obrigado. Até um próximo Direto ao Ponto e bom trabalho para ti aí na segunda parte da missão. Maravilha, muito obrigada. E a gente segue aí na cobertura, pela Rádio Guaíba também, no site do Correio do Povo e no jornal. E daqui a pouco eu tô voltando. Tá certo. Até logo então. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio teve produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição e assistência de Thiago Basso e Felipe Gerlach, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!